E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar agora de comprimento de arco de uma curva, tá certo? De uma curva definida por uma função vetorial, e a definição ela diz o seguinte, ó. Seja C uma curva definida por uma função f de t, com t limitado entre a e b, de classe C1, o que quer dizer uma função de classe C1? É que ela possui derivada, primeira derivada, e a derivada ela é contínua, tá certo? Essas derivadas são contínuas, aí a gente chama ela de classe C1. O comprimento da curva é definido por essa integral aqui. Então, essa integral vai me dar o comprimento L, a gente normalmente representa por L, que esse L é o comprimento da curva. É uma integral de A até B, esse A e esse B é justamente a limitação do T. O T ele vai estar limitado entre o A e o B, já já a gente vai ver um exemplo. De quem? É a integral de quê? Da norma da função derivada. Tá certo? Então você deriva, calcula a norma e depois integra. Essa é a lógica para calcular o comprimento de um arco. Então, basicamente é essa fórmula, né? Depois a gente justifica essa fórmula. Vamos entender aqui como é que faz para utilizar ela. E a utilização ela é basicamente o seguinte, ó, eu vou chamar aqui de exemplo 1, exemplo 2 e exemplo 3, e vamos fazer esses exemplos aqui nesse cantinho. Então, eu tenho aqui ó, o exemplo 1, que é para calcular o comprimento do arco da hélice circular, dada por essa função, a função vetorial, do ponto 1, 0, 0 até o ponto 1, 0, 2π. Então, para eu calcular esse comprimento do arco, eu preciso da derivada e da norma da derivada e dos limites de integração. Então, a primeira coisa é calcular essa derivada, o f' de t, certo? O f' de t vai ser o quê? A derivada do cosseno, que é menos seno, a do seno, que é cosseno, e a de t, que é 1. Então, a derivada f' de t vai ser... Aí está a minha função derivada. Agora eu vou calcular a norma disso, né? Então, a norma disso aí vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada da soma dessas componentes ao quadrado. Então, eu vou ter a seguinte expressão. E aí, observe que eu tenho aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado e seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Pessoal, isso aqui é igual a 1. Então, no final das contas, essa norma vai ser 1, a raiz de 1 mais 1, que vai ser, no caso, a raiz de 2. Aí, agora, eu já tenho esse elemento aqui, tá certo? Vou calcular o comprimento. O comprimento vai ser a integral de A até B. O t está limitado de quanto para quanto? Então, perceba que a gente sabe que esse ponto aqui, ó, ele faz parte da função e esse ponto aqui também faz parte dessa função. Desse ponto aqui, como a terceira coordenada é 0 e a terceira coordenada corresponde a t, desse ponto aqui a gente vai concluir que o t é igual a 0 e desse ponto aqui a gente vai concluir que o t é igual a 2π. E aí, portanto, o t está variando de 0 até 2π, então vai ser integral de 0 até 2π da raiz de 2 dt. Bem, pela propriedade integral, esse raiz de 2 é uma constante, sai da integral, e aí, portanto, esse comprimento vai ser a raiz de 2 vezes a integral de dt, e aí a integral de dt é simplesmente t, e aí o t está variando de 0 a 2π. E aí, no final das contas, a gente vai ter que esse comprimento vai ser a raiz de 2 vezes, como t está variando de 0 a 2π, né? Como é que a gente faz esse cálculo aqui dos limites de integração? Basta fazer quando t é 2π, depois quando t é 0 e subtrai. Então, vai ficar 2π menos 0. Vai ficar essa expressão aqui, ó. Quando t é 2π, a expressão fica 2π. Quando t é 0, a expressão fica 0. Então, fica 2π menos 0, que é 2π. E aí eu vou ter a raiz de 2 vezes 2π, que é simplesmente 2π raiz de 2. Então, observe, continha simples, a gente calcula aqui o comprimento do arco dessa hélice circular. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo. Bem, pessoal, nesse exemplo 2, a gente tem que entender que para calcular o comprimento de uma circunferência de raio R, é importante saber que, dado uma circunferência, a função que representa uma circunferência é dada pela fórmula f igual a r cosseno de t e r seno de t, sendo r o raio dessa circunferência e esse t aí variando de 0 até 2π. Tá bom? Isso aqui representa a equação, essa função vetorial vai me dar uma curva que é uma circunferência. É importante saber que isso é verdade e se não souber, saber verificar.
Isso aqui a gente... Que curva é essa? Como é que a gente faz para descobrir que curva é essa? Estabelece uma relação aqui entre o x e o y, vai ver que isso aqui vai ser x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado e por aí vai. Bem, vamos calcular a derivada. A derivada dessa função vai ser a derivada de r cosseno de t, vai ser r menos r seno de t, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno, então isso aqui vai ficar menos r seno de t. E a derivada dessa segunda componente vai ficar r cosseno de t. Fez isso, vai calcular a norma, e aí na norma a gente vai ter a seguinte expressão. Com essa expressão que aqui está, né, o quadrado de cada componente, é importante entender que esse quadrado vai para o r, aí esse menos r ao quadrado fica simplesmente r ao quadrado, né? E vai para o seno, o mesmo acontece para r cosseno, o quadrado vai para o r, vai para o cosseno. E aí a gente pode ficar com essa expressão aqui, ó. E aí eu já vou colocando o r ao quadrado em evidência, e aí esse quadrado, ó, essa raiz, ela pode se transformar nessa raiz aqui, ó, r ao quadrado r ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, mais seno ao quadrado de t. Como a gente já sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de um mesmo ângulo resulta em 1, então isso aqui vai ficar simplesmente a raiz quadrada de r ao quadrado, e a raiz quadrada de r ao quadrado é simplesmente r. Bem, e aí para calcular o comprimento agora é só fazer a integral de 0 até 2π, né? De 0 até 2π, o t está limitado entre 0 e 2π, da norma da função derivada, a norma da função derivada deu r, então de r dt. Como r aqui, pessoal, é uma constante, a minha integral é com relação a t. Como não tem t, r é interpretado como uma constante, vai para fora do integral. E aí eu fico a integral de dt, que é t. E aí, portanto, essa integral vai ser r vezes a integral de dt, que é t, com t variando de 0 a 2π. T variando de 0 a 2π, isso aqui vai resultar em 2π. E aí, portanto, eu vou ter r vezes 2π, que é simplesmente 2πr. E aí está o nosso comprimento da curva, tá bom? E mostrado que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr. Vamos para o exemplo 3. No exemplo 3, eu já estou aí com minha curva e com a limitação do t. Não tem muito o que pensar. É só calcular a derivada agora. Ó, a derivada f' de t vai ser igual ao quê? Cuidado aqui com quando for fazer essas derivadas, porque aqui vai fazer a regra da cadeia, né? A derivada do cosseno de 3t é menos o seno de 3t e tem que multiplicar com a derivada de 3t, que é t. E aí, portanto, isso fica simplesmente menos 3 seno de t. Mesma coisa com a derivada do seno, vai ser o cosseno de 3t, que vai multiplicar com a derivada de 3t, que é t, e, portanto, a gente fica com 3 cosseno de t. E a derivada de 4t, que é 4. Bem, temos aí a nossa função derivada, vamos calcular a norma dessa função derivada, que nada mais é do que a raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Então, a gente vai ter o quê? Essa componente ao quadrado mais essa componente ao quadrado, isso aqui vai ficar 9 seno ao quadrado de t, mais 9 cosseno ao quadrado de t, e mais essa componente ao quadrado vai ficar mais 16. E aí, como a gente já fez nos exemplos anteriores, eu posso colocar aqui o 9 em evidência, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que dá 1. Então, 9 vezes 1 vai dar 9, portanto, eu vou ficar com 9 mais 16. É isso que vai acontecer aqui, vai ficar 9 mais 16. 9 mais 16 vai ser 25, e aí a raiz de 25 é 5. Então, portanto, essa norma aqui está dando 5. Vou agora para a minha integral. A integral ela vai ser de 0 até 4π. Então, o comprimento vai ser a integral de 0 até 4π da norma, que deu 5 dt. Como aí, ó, 5 é uma constante, sai da constante. A constante sai da integral, então esse comprimento vai ser a integral de 0, vai ser 5 vezes a integral de dt, que vai ser t. Então, eu vou ter t variando de 0 até 4π. Né? Então, quando t for 4π, vai ser... Quando a expressão for o t for 4π, a expressão vai ser 4π. Quando t for 0, a expressão vai ser 0. E aí, eu subtraio esses valores. E aí, portanto, a resposta que a gente vai achar vai ser 5 vezes 4π, que resulta em 20π.
E aí está o nosso comprimento do arco. Bem, tá aí 3 exemplos bem simples que ilustram a ideia de comprimento do arco. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar. E aguardem até a próxima videoaula. Valeu, galera!